A esfera pública se torna o lugar onde as pessoas, as estrelas, os astros se apresentam, etc. Não é mais uma esfera de discussão. E talvez, porque quando a gente olha a televisão, a gente, espectador, não participa dos debates. E será que os debates, assim, a televisão mostra também alguns debates, será que são realmente os debates essenciais? Será que esses debates são sensíveis a que acontece o que tem que chamar a sociedade civil? Sociedade civil é um conceito muito importante. É um conceito que, no século XVIII, XIX, a sociedade civil era mais a sociedade econômica. Por quê? Porque Marx analisou muito bem como a burguesia utilizou a economia para contestar o poder. Então, como Kant e outros filósofos pensaram a sociedade civil como aquele meio que está sensível aos movimentos da história, correspondia muito bem à situação do século XVIII e XIX, mas não corresponde à situação hoje. Por quê? Porque o sistema econômico se tornou o sistema dominante. Como que o sistema dominante vai ficar sensível às reivindicações, aos desejos, às expressões da periferia? Tem que ter o outro conceito de sociedade civil, das associações. Quer dizer, associações que vão reunir pessoas, que vão sentir os problemas sociais, que vão tentar de resolver e de uma certa maneira, de resolver os problemas que existem na base. Isso deve ser a sociedade civil. E Habermas, de uma certa maneira, diz, em 62, eu era muito pessimista. Eu acho que dentro da sociedade civil tem recursos, tem resistência, mas tem também uma possibilidade de instaurar um modelo comunicativo diferente. Eu disse que tem uma tese difícil. Por quê? Porque a justificação que Habermas vai dar desse otimismo é uma justificação teórica que ele vai desenvolver num livro enorme, difícil, aliás, se chama Teoria da Ação Comunicacional, ou Teoria do Agir Comunicativo, onde não somente ele vai desenvolver as ideias que eu já disse a respeito do fato que nós devemos pensar a comunicação dentro da linguagem e do funcionamento da linguagem, e não como a transmissão de um pensamento ou de uma crença que pré-existe à linguagem. Tudo bem, tem esse modelo que é ligado ao desenvolvimento da linguística, da teoria da linguagem, da pragmática, etc. Habermas tem uma outra ideia. É o seguinte, que é uma ideia que é o fundamento teórico de um certo otimismo. É o seguinte: a linguagem contém dentro dele, dentro do seu funcionamento comunicativo, contém algumas regras, contém uma certa lógica, que tem uma força interna de desenvolvimento, tem uma racionalidade interna à linguagem, que, e aqui é muito importante, quando a comunicação pode funcionar livremente, quer dizer, quando as discussões não são limitadas pelos poderes normativos da Igreja, da censura política, do controle social, etc. Quando tem uma discussão livre, a racionalidade interna da linguagem, com as revoluções, com a autonomia do pensamento filosófico, com os círculos de discussão da sociedade civil, é
o estabelecimento progressivo de um quadro dentro do qual você pode desenvolver argumentos, você pode exigir do outro que o outro prova o que ele diz, ou pelo menos mostre os argumentos que sustentam o que ele diz. Nesse contexto de uma esfera pública mais livre, claro que você pode mentir, você pode tentar enganar os outros, mas sempre com a possibilidade que alguém denuncia a sua mentira, o seu jogo. Então, a ideia de Habermas é quando tem uma esfera pública livre, o problema não é o problema da representação, o problema é a possibilidade, num espaço sempre maior, de deixar uma liberdade de argumentação de maneira a produzir as coisas que são mais verdadeiras, mais justas, etc. E a ideia de Habermas, quando ele faz uma análise da modernidade, é mostrar que isso acontece em vários sectores da vida, e isso também é importante. Por exemplo, como explicar o progresso da ciência? O progresso da ciência não são descobertas de alguns gênios, de alguns cientistas fantásticos, não sei, como Newton ou outros. Não, o progresso da ciência e o progresso sistemático que a gente conhece na modernidade é ligado ao fato que os cientistas podem publicar artigos, discutir, contradizer as teses. Tem uma forma de progresso ligado à livre discussão. De uma certa maneira, Habermas disse uma coisa que os cientistas talvez não vão concordar, mas que a verdade científica não é o resultado da experiência somente, mas principalmente do consenso dos cientistas, o resultado da comunicação, da discussão, do debate. Habermas acha que é a mesma coisa ao nível moral. Isso significa isso, que tem algumas posições que você não pode mais defender publicamente. Por exemplo, a escravidão. É quase impossível hoje. Tem práticas de escravidão, a gente sabe. Tem muita exploração. Mas é quase impossível no debate público de defender a escravidão. Então, tem algumas posições que você não tem mais argumentos para justificar. Habermas diz isso é dentro da lógica pragmática, quer dizer, da lógica comunicacional, que obriga as pessoas a responder aos argumentos e a agir de uma maneira conforme às coisas que são aceitas argumentativamente. Então, o fim do escravidão é ligado ao fato que você não tem mais justificações pragmáticas na linguagem da escravidão. A terceira possibilidade, eu vou voltar sobre essa segunda porque tem um elemento muito importante. A terceira possibilidade é o domínio da cultura. Se lembra que Habermas diz que as primeiras formas de esfera pública nasceram na discussão da literatura e da arte. Será que tem um progresso cultural? Será que, por exemplo, uma obra de Picasso tem mais valor que uma escultura de Fidias na Grécia Antiga? Ninguém vai dizer uma besteira assim. Eu acho que, de uma certa maneira, a arte escapa a essa ideia de uma racionalização. Mas não é nesse sentido. Habermas pensa que a modernidade, a discussão sobre a arte, revela os códigos estéticos. Por exemplo, toda a aventura da pintura moderna não produz obras melhores, mais bonitas, mas é capaz de produzir obras diferentes porque uma reflexão sobre o código da forma, o código da composição, o código da cor, etc., produz
a possibilidade do impressionismo, do puntillismo, do cubismo,